alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, querido povo de Deus, estamos no início do tempo comum. Isso quer dizer que é o início da vida pública de Jesus, quando Jesus ali se revela, né, e sai para o seu ministério, para poder anunciar o reino de Deus e para executar e concluir a obra da salvação. Mas para que isto aconteça, né, ou seja, a cruz, a ressurreição, a ascensão gloriosa, o mistério pascal, que é o mistério da nossa fé, que é o mistério da nossa salvação, que é o que vivemos aqui, né, em cada Santa Missa, o mesmo mistério. Antes era necessário que Jesus ensinasse, que essas palavras, as suas palavras, palavras de salvação, pudessem chegar a todos os corações. E é justamente isso, a palavra de Cristo é a luz para a nossa vida. Jesus, manso e humilde de coração, não veio mudo, né, e ficou quietinho lá, sofrendo e padecendo. Ele anunciou, ele proclamou, ele falou, ele ensinou, e melhor do que isso, ele deu continuidade a todo o mistério da salvação, sendo ele auge, ápice e revelação maior de todo esse projeto da economia salvífica. Aquilo que começou a ser revelado lá desde Abraão, passou pelos profetas. Por isso estamos aqui, né, onde a primeira leitura do profeta Isaías fala dessa luz, né? Terra de Neftali, terra de Zabulon, Galiléia dos pagãos. E o Evangelho, né, Mateus cita justamente a passagem do profeta para dizer: Jesus está ali, né, em Cafarnaum, naquela região, para se cumprir aquilo que foi predito pelo profeta Isaías, e para dizer para nós aquilo que foi anunciado, aquilo que o Cristo viveu e aquilo que nós aqui precisamos na nossa vida proclamar, é a verdade maior da nossa vida, ou seja, Cristo é a luz da nossa vida. Aí está sintetizado todo o resumo das leituras de hoje.
Ele é a luz. O Evangelho fala disso, o Salmo fala. Como é que era o Salmo? O refrão do Salmo diz o quê? De hoje, né? O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Vamos repetir? O Senhor é minha luz, o Senhor é a proteção da minha vida. E nunca, como hoje, nós precisamos repetir que o Cristo seja, pela sua verdade, pela sua palavra, pela sua pessoa, porque aí nós estamos falando, né, de um Deus ressuscitado, glorioso, que está no meio de nós, como o Padre disse, toda vez no Evangelho a gente fala, o Senhor esteja convosco, vocês repetem, Ele está no meio de nós. Precisamos proclamar isso, não é porque hoje está de noite, está escuro ali fora, mas porque o mundo que jazia, que estava nas trevas, morto, numa situação de pecado, numa obscuridão, onde não sabia para onde ir, muitas vezes continua a repetir esse fato, pela falta de fé, por um povo que muitas vezes aí fora tem abandonado a Deus. E a nossa vida, sem a luz de Deus, o que se torna? Uma loucura. E por isso que a gente vê tantas situações de pecado, tantas situações aí, aonde as pessoas correm como que barata tonta, sem saber para onde ir, porque perderam o sentido, perderam o fio da meada. A humanidade que um dia foi teocrática, vivendo a partir de Deus, hoje se torna, né, vivendo a partir das suas razões, das suas emoções, das suas vontades. Nós não somos bicho, nós não somos animais. Dá vontade de comer, come. Dá vontade de fazer sexo, faz. Dá vontade de, sei lá o que, faz. Dá vontade de dormir. Não, nós somos filhos de Deus, nós temos fé, nós vivemos pela fé. Nós somos conduzidos não somente pela razão, mas pela revelação. E Cristo é essa luz que se revela a nós, que nos mostra este caminho. Só que as pessoas preferiram as trevas. Vai dizer o evangelista São João, né? O prólogo do Evangelho de São João Jesus veio, é a luz, tal, não sei o quê, né? No princípio era o verbo, tal, mas preferiram as trevas. E o mundo continua preferindo as trevas, porque para seguir a luz também é preciso um esforço. Não é fácil, é preciso caminhar, é preciso seguir, é preciso renúncia. Não é à toa que a primeira coisa que Jesus fez no seu ministério foi pregar a conversão. Ele deu continuidade ao Antigo Testamento e deu continuidade ao próprio João Batista. O que João Batista fazia? Pregava um batismo de conversão. E o Evangelho de hoje fala justamente isso. Jesus começa o seu ministério pregando, né? Já foi batizado, já foi no deserto, bodas de Canaã, começa a sua vida pública pregando: convertei-vos e crede nesta boa notícia que eu venho trazer. Não só por suas palavras, mas também por seus atos. A vida de Cristo, o exemplo de Cristo, o seu ensinamento, né? E tudo aquilo que já tinha sido revelado, é e precisa ser a luz que guia os nossos passos. Nós não conseguimos caminhar na escuridão. As pessoas muitas vezes vivem no pecado, alegres e satisfeitas, caminhando para o abismo, porque não veem. E às vezes, e como é já revelado o Cristo e a sua palavra, a luz está aí. Mas do que adianta a luz se eu tapo meus olhos? Do que adianta a luz se eu não quero enxergar? Do que adianta a luz que me mostra o caminho, né? E me mostra o ponto final? Aí eu estou falando da ressurreição e da salvação, se eu não quero ir, porque exige um esforço, não é? Exige uma cruz, não é? Não é esse o caminho do Senhor? Ou foi um caminho de festa e alegria e farras? Claro que não. Quem quer me seguir,
carregue a sua cruz. Essa luz não quer dizer que a nossa vida seja tudo fácil, tudo às mil maravilhas. Quer dizer que Deus vai solucionar todos os nossos problemas. É Deus que caminha conosco e nos dá as forças necessárias, nos dá a luz necessária e diz: quer me seguir? Me siga. Eu estou aí, eu estou do seu lado. O meu ensinamento está aí. E o meu ensinamento, a minha palavra, a minha verdade, eu sou, olha só, o caminho, a verdade e a vida. O que mais eu quero? Pedro entendeu, Senhor, disse ao Senhor, né? Senhor, para onde eu irei? A que luz eu quero seguir? E hoje nós dizemos a mesma coisa. Tem tantas falsas luzes a nos iluminar, que na verdade não ilumina, mais ofusca do que qualquer coisa a nossa visão. Pois na antiguidade, eu digo assim, Idade Média, na Idade Antiga aí, havia a palavra era que guiava. O padre, o bispo, a igreja norteava e mostrava o caminho. Hoje nós temos os mais diversos apelos através dos meios de comunicação, né, audiovisuais aí, rádio, TV, jornal, e até mesmo professores e tantas coisas, né, e tantos sons e tantas outdoors da vida, e tantas pessoas ensinando e mostrando outros caminhos, e às vezes, muitas vezes, o caminho do pecado, o caminho do erro, o caminho da perdição. E as pessoas abandonando a Deus, continuam, como diz São João, a preferir as trevas do que a luz. A preferir as trevas, a perdição. Uma vida sem Deus, uma vida sem fé, uma vida sem amor, uma vida sem perdão, uma vida sem oração. Que sentido tem uma vida sem Deus? Se eu não tivesse nada, mas tivesse Deus, eu tenho tudo. E do que me adianta ter tudo se eu não tenho fé, se eu não tenho Deus? Tudo passa a ser efêmero, tudo passa a ser passageiro, tudo passa a ser sem sentido, pois a vida sem Deus não tem sentido. Ele não somente é a luz, ele é a razão, ele é o autor, ele é o consumador de toda a vida e de toda a salvação. Mais do que nunca se torna hoje necessário, primordial na nossa vida, ser iluminados por Cristo. Por isso, precisamos ser homens da palavra, mulheres da palavra, pessoas que se encontram com Cristo, que é o verbo, a palavra de Deus, e nesse encontro, como hoje, no ambão, né, o padre pronuncia, proclama a palavra de Deus, os leitores proclamam a palavra de Deus. Precisamos ser homens da palavra, mulheres da palavra, conhecedores, pois eu só vou amar verdadeiramente Cristo se eu me encontro com Ele. E Cristo está presente no meio de nós, mas como Cristo vai falar conosco se nos tornamos surdos, se não queremos ver, se não queremos estar com Ele? Pois achamos que Jesus está só na igreja? Não. Toda vez que uma pessoa entra no seu quarto, aí é o ensinamento dele, né? Fecha sua porta e reza ao Pai que está no céu, é claro que ele ouve, e claro que ele está presente, e claro que ele se faz presente. Por isso é necessário ser homens da palavra, mulheres da palavra, pessoas de oração. Isso é primordial. Santo Afonso de Ligório diz: quem reza se salva. É simples. Porque quem reza se encontra com Deus. E quem reza se deixa ser levado. Uma verdadeira oração. Uma oração de encontro. Como na missa, como na comunhão. Comunhão é encontro com Deus, gente. É um momento primordial e necessário. O momento mais importante da nossa semana. É estar, participar da missa e encontrar-se com Deus que se dá como alimento a cada um de nós. Então peçamos a Deus que nos ilumine. Peçamos a Deus que nos oriente, peçamos a Deus que nos mostre, já mostrou, mas que nos mostre o caminho para a nossa vida. Este caminho que parte do primeiro passo, rompe com o pecado, converta-se, convertei-vos, rompi com o pecado, confessei meu pecado, agora sim, vamos caminhar.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? De novo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, luz da nossa vida, para sempre seja louvado. De pé, professor.